Boa noite, Camila. Boa noite, Marco. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Boa noite, Thiago Couto, de São Francisco de Paula, um defensor da Serra Gaúcha. É um prazer estar aqui com vocês no dia 15 de outubro, festejando o Dia do Professor. E já começou diferente, eu vou continuar diferente, vou chamar duas professoras aqui, para que elas venham até aqui nesse momento, a professora Noeli e a professora Aide. Maria José, Adoro ser professora. Então, por favor, uma do lado e outra do lado. Do outro lado, Fabiano, para a gente começar. Então, antes de começar, o Thiago e a Camila adoram essas surpresas assim, de improviso. Ótimo. Conta para mim, antes de a gente começar, o que é ser professora? Educar-se 24 horas por dia. Legal. Pode falar? Não, eu ia perguntar qual foi o maior aprendizado que ensinar te trouxe também. Olha, na verdade, eu acho que a questão da educação, para mim, sempre foi primordial. Mas a gente aprende muito ensinando. Então, eu acho assim que é uma troca entre aluno e professor e aluno. É um aprendizado no dia a dia, mútuo. Então, eu acho muito bacana e admiro muito quem atua nessa área da educação, porque é importante, né? A gente sabe que todos os caminhos partem da educação, ou permeiam a educação. Esse programa de hoje é dedicado a vocês, professores, e a todos os demais profissionais da educação. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. O Narrativas é um projeto do Instituto Brasileiro da Pessoa, produzido pela Psicult, com o financiamento do Sicredi, Fundo Social Sicredi Pioneira, com apoio do Sidica. E hoje nós temos aqui o Wagner, representando o Sidica. Muito obrigado pela tua presença aqui também. E ele é apresentado pela psicóloga Camila Heinrich. Eu achei que ela tinha mudado de nome. Eu achei que ele tinha travado, esqueci do meu nome. Eu fiquei pensando o que dizer da psicóloga. Fiquei pensando o que dizer da psicóloga. A Camila Heinrich, que é uma psicóloga, trabalha com adultos, crianças, adolescentes, e que faz um trabalho social muito bacana com as crianças do abrigo aqui de Canela. A Camila, é um prazer dividir contigo esse espaço, além do consultório.
Boa noite, Marco. Boa noite. E até, não só também como nosso colaborador aqui do CEDIC, ele também era aluno do Fabiano. Então a gente tem Coitado. E ele sobreviveu. Ele me disse antes, como é estranho a gente ver um professor fora da escola, né? Eu também já vivi isso. Mas, e eu tô aqui com o meu colega, Marco Aurélio Alves, para quem não conhece, que também é psicólogo, e além de psicólogo, que atende aqui em Canela, no consultório, também atende em Osório e Tramandaí. Em Tramandaí tem um grupo muito bonito de mulheres chamado Amarelas, e em Osório ele também trabalha com um grupo de dependentes químicos. E além disso, ele também trabalha na cidade do Thiago, São Francisco de Paula. Ele também presta suporte dando palestras, né, para atendimento humanizado. Então ele é um profissional ímpar maravilhoso que eu amo trabalhar com ele. Eu tô enchendo a bola todo dia, toda quarta-feira eu tô enchendo a bola mais. Eu fico feliz com isso. E eu agradeço a vocês que estão aqui presentes e ao Thiago Couto, que dá o suporte do visual. E por isso esse projeto, que nas quartas-feiras é apresentado aqui ao vivo, nas segundas-feiras ele vai para a página do Psicult e para o YouTube. E assim a gente fica compartilhando esse projeto com os frequentadores lá de Osório, de outras comunidades terapêuticas também, como a comunidade terapêutica de Gramado, que agora também está aderindo, e outras unidades como o Presídio, CRAS, CREAS e também o CAPS. Muito obrigado, Camila, pela oportunidade. Vamos começar? Vamos começar. Até agora a gente ignorou o nosso convidado, fazendo de conta que ele só veio aqui tocar uma música em homenagem aos professores. E a gente ficou se autoelogiando aqui, né? Agora a gente vai dar a vez para ele. Exatamente. Vamos lá? Então hoje a gente celebra aqui, né, com o Fabiano, o Dia do Professor, que é uma data para a gente reconhecer também aqueles que com muita paciência, dedicação e propósito transformam o cotidiano em aprendizado e inspiram também muitas vidas. Ser professor é muito mais do que transmitir conteúdos. É formar pessoas, estimular sonhos, acreditar no potencial de cada aluno e marcar trajetórias com presença, escuta e sendo um modelo de vida muitas vezes. E entre tantos profissionais, hoje a gente tem o privilégio de ter aqui com a gente hoje o Fabiano Azevedo, para representar aqui, né, com orgulho essa missão. O Fabiano é natural de São Francisco de Paula. Ele vem de uma família de educadores, e o que desde cedo o aproximou da vocação pelo ensino. Em 2018, ele iniciou a sua docência na Escola Estadual João Correia, atuando na área de educação física, onde ele se destaca pelo entusiasmo, criatividade e compromisso com os alunos. E ao longo da trajetória, ele também organizou as interséries, gincanas e o inspirador Festival de Dança, um projeto que envolve toda a comunidade escolar e também fortalece os laços entre a arte, o corpo e a convivência. Mas o Fabiano vai muito além da escola. A sua relação com a arte e a música começou em 2005, com passagens por grupos tradicionalistas, duplas sertanejas e participações em festivais nativistas. E hoje ele segue então em carreira solo, com destaque para a canção Roubo Seguindo de Sorte, que expressa a sensibilidade e o amor pela cultura. Um professor que educa com movimento e um artista que ensina com emoção. O Fabiano foi convidado para estar aqui com a gente em uma homenagem pelo que ele fez com os alunos na Semana Farroupilha. Era impactante a dedicação de um professor que de manhã e de tarde fazia milhões de atividades com aqueles alunos. Teve de tudo, festival, dança, música, show, poesia, tudo que vocês puderem imaginar teve naquele momento, e ele estava à frente disso tudo. E o que nos mostra que ele tem a adesão dos alunos. E essa adesão, o Wagner pode nos contar antes dele ficar, Wagner. Hoje é o dia. Vem nos contar. Bom, hoje eu vim um pouco mais preparado. Vem aqui do lado, Fabiano. Antes dele começar, né? Como é que era o Fabiano como professor? Bom, o Fabiano como professor é muito show, né? Ele é o professor que a gente costuma dizer, é o popular da escola, né?
a gente se sente confortável com ele, claro, para poder conversar e muitas coisas que a gente não faz com os professores, né? Ele sempre foi muito, muito querido com a gente, muito mesmo. E, como tu disse, dessa semana Farroupilha foi muito bom também. Eu voltei para casa cansado de tanto dançar, que ele não cansou, não sei como que ele não cansou de uma manhã e de uma tarde tocando o tempo inteiro lá pra gente, foi muito bom. Legal. Muito obrigado, Carlos. Contigo. Só para trazer para o Marco de novo, que é um olheiro além de psicólogo, como é legal a gente também ter esse olhar para as coisas que estão acontecendo, né? Tu estava ali observando, provavelmente no teu apartamento, e encontrou um artista e hoje ele está aqui no Narrativas. Isso são narrativas, né? Trazer essas pessoas para cá, para também a comunidade conhecer, outras pessoas terem conhecimento. E eu fiquei muito interessada por ver como tu fez isso. Pois é, isso é de curioso, né? A minha mãe morava nesse apartamento e ela ficava fascinada com o que acontecia na escola. E ela dizia como eles são felizes, como eles são alegres, né? E ela que me chamou a atenção para o Fabiano, ela que dizia, tu já reparou, professor de Educação Física, como ele envolve essas crianças? E aí ela ficava na janela assistindo e eu aprendi isso. E como o Fabiano começa, eles começam muito cedo, eles começam às 7h pouco da manhã, e nesse horário eu consigo ouvir as aulas do Fabiano de lá. Então, vamos passar para ele. Agora Passou é uma hora porque e 15 no programa, a gente deixou ele ali. hoje não vai ter entrevista. Tu vem de uma família de educadores, né? Sim, isso é... Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Aí fica a prova de que tudo que nós realizamos, alguém está olhando, né? Porque eu, quando estou na quadra lá, eu estou no meu mundo e não observo que tem alguém ali olhando, né? Avaliando, observando as minhas aulas, né? Então, quando eu recebi o convite, eu até fiquei, mas será que sou eu mesmo, né? Porque na hora tu não acredita, né? Mas muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz lá na escola também, os professores ficaram bem contentes por isso, né? Primeira vez falando sobre a educação, né? Então, já falei sobre a música, enfim, mas sobre a educação é a primeira vez. Muito obrigado pelo convite. E acabei esquecendo a pergunta. Olha Não, só. eu nem terminei a pergunta, mas isso influenciou então na tua escolha também para a educação física? Sim, na verdade, né, começou com a minha mãe, né? Ela é professora de língua portuguesa, né? Filosofia, sociologia também, tem outras formações, né? Tenho algumas tias que também são professoras e a minha irmã iniciou na educação, mas não quis seguir na profissão, né? Eu relutei um pouquinho, na verdade, no início eu não queria muito, né? Eu sempre quis ir mais para a área do esporte, mas quando eu entrei numa sala de aula, eu vi, é aqui. Aí não teve mais volta, quando fica aquele bichinho, não, é aqui. Então, foi aí que eu comecei a me encontrar mais, né? Dentro da área da educação. Deixa eu te perguntar. Nesse momento, muita gente se queixa que os alunos estão muito desmotivados, muito apáticos. O que é que te gera motivação? Como é que tu te prepara para esse momento assim, de trabalhar e fazer com que dancem, com que pratiquem esporte, para que cuidem do corpo? Bom, realmente hoje é um pouquinho mais complicado, porque a gurizada eles estão em outra era, né? Quando nós tínhamos que realizar um trabalho, nós precisávamos ir na biblioteca, passar horas pesquisando, e hoje está tudo muito fácil, né? As informações chegam mais rápido, então tu precisa achar alguma maneira de motivá-los. O que eu mais gosto de observar nisso é a evolução deles, né? Quando eles iniciam os processos, como as danças, né? Eu iniciei esse projeto em 2018, só que este ano, aliás, entrou um professor de arte que ele é formado em dança. Então, até a turma do Wagner hoje estava ensaiando, foi incrível o ensaio que o professor proporcionou para eles. Então, a motivação vem, eu acredito que eles, se eu cobro é porque eu acredito que eles vão conseguir fazer. Eu não vou cobrar alguma coisa que eles não vão conseguir fazer. Então, se eu cobro é porque eu tenho certeza que eles vão conseguir fazer. E tudo que é aquilo que tu leva com dedicação,
e a gurizada, eles adoram uma competiçãozinha, né? Então, alguma competição, uma dinâmica diferente ali, tudo vai levar eles a quererem fazer, né? Qualquer projeto que tu apresentar para eles vão querer fazer. É um projeto bem elaborado, com certeza. E eu vejo que muito dos alunos, muito em relação à postura dos alunos, se dá como um espelho também, né, do papel do professor ali. Eles são muito instigados a partir do que eles veem de empenho do professor, de dedicação do professor, essa união, na verdade, das duas partes. Acho que tu também concorda com isso, né? Ainda vai participar hoje, representante dos alunos. Não, mas é bem isso como tu comentou, né? Anteriormente, né, nas aulas práticas, principalmente, eu estava sempre jogando com a gurizada, né? Vôlei, futsal, basquete, corrida, pega-pega. Só que, infelizmente, hoje, né, os meus 2 joelhos não me permitem mais fazer muitas coisas. A idade. Vai chegando, não adianta, né? Então... Passada a idade. Falar a verdade, né? Então, eu fui proibido pelo meu médico de fazer certas atividades que eu não posso fazer. Mas eu sempre estou ali no meio, né? Eu não posso jogar um vôlei como eu jogava antes, então eu fico paradinho ali na rede, desfaço um pouco, jogo a bola. Eu ia dizer, tu anda indo contra o teu médico, então. Isso é verdade, não vou negar, né? Depois da noite para dormir não é muito fácil. Mas quando eu participo das aulas, eu vejo que o engajamento deles é muito maior, né? Até hoje nós tivemos uma atividade, porque hoje nós trabalhamos, né? Mesmo sendo professor, mas nós trabalhamos. Então, nós realizamos pós-intervalo um jogo dos professores contra os alunos. Aquela escola, assim, olha, foi um evento, né? Eu queria jogar, mas, né, eu não joguei, mas fiquei apitando o jogo. Só de ficar em cima da escada, lá em cima da rede, ali já fiquei com o joelho meio lambo, mas estava lá torcendo pelo time dos professores, né? Não veio a vitória, mas a diversão foi garantida pelo menos. Pode continuar com o microfone. Eu não terminei a pergunta. Perdão. O que te realiza mais nesse contato que tu tem com os alunos? É ver a evolução deles. Como eu dou aula para o ensino fundamental 1, que são os pequenos, né? Então eles entram na escola ali, começam a ensinar esquerda, direita, né? Corrida frontal, corrida lateral, a motricidade deles. Tu vê a evolução dos pequenos ali, porque de um ano para o outro dá muita diferença, sabe? Quando eles voltam das férias, eu acredito que eles vão brincar, vão fazer algumas atividades e aquilo fica na memória muscular, né? Esses movimentos, esses primeiros movimentos que nós vamos passando de alongamento, dá uma brincadeirinha, pula no bambolê, no outro, joga bola, e no outro ano eles veem aquilo que eles tinham dificuldade de fazer no ano anterior, eles conseguem fazer com facilidade depois. Então, eu comecei a dar aula para a educação infantil, né, o ensino fundamental 1, apenas há 3 anos. E quando eu vi essa evolução do primeiro aninho, que hoje está no 3º ano, nossa, é uma coisa assim que os professores que estão aqui sabem, não tem como explicar. Eu não alfabetizo eles, né? Mas eu acredito que para um professor de séries iniciais que vai alfabetizar e que vê o aluno lendo as primeiras palavras, deve ser a mesma sensação. Porque eu vendo, são movimentos, enfim, mas, nossa, é muito bonito. Eles conseguiram chutar uma bola e colocar o destino certo naquela bola. Eles procuram aquele canto para chutar, ou aquele canto para arremessar, eles conseguem. Então isso não tem como descrever isso, sabe? Isso é muito legal, é muito bom, é muito gratificante ver essa evolução da gurizada ali, principalmente dos pequenos ali, sabe? É o que mais me motiva. Parece uma curiosidade que eu acho que é de todos os alunos, né? Como é que é a sala dos professores? Que papo rola, que conversa rola? Como é que é? Assim, eu tenho sorte de trabalhar numa escola que é muito boa, tá? E vou dizer assim, hoje, né, até a nossa diretora falou no intervalo ali com nós tivemos um café especial para os professores, né? E realmente a equipe que está lá faz mais ou menos uns 2, 3 anos, essa equipe que se reuniu agora, é uma equipe maravilhosa que nós trabalhamos lá.
Claro que nem sempre foi um mar de rosas, né? Mas esses projetos que nós vamos apresentando, vamos criando, esse projeto da Semana Farroupilha que foi citado esse ano, eu tive a ajuda e parceria de 2 professores da área, a professora de Geografia e a professora de História. Então eles trabalharam junto comigo nesse projeto esse ano. As danças este ano têm um auxílio do professor de artes. Então os projetos vão sendo criados e melhorados com o auxílio dos professores, que é aquilo que eu trabalho no ensino fundamental 2 e médio, que é o quê? Eu trabalho em equipe. Se tu tem uma equipe boa, tu consegue produzir. E lá nós temos essa equipe boa. Hoje era só gargalhada, né? E depois do jogo, lá, alguns professores também não estavam conseguindo caminhar direito. Então foi engraçado, né? Era para ser feito à tarde, mas eles não iam conseguir jogar. Então foi cancelado o jogo da tarde, né? Ficamos só com o jogo da manhã. Eu também não ia conseguir apitar, ainda mais ficar em cima da escada lá, um pouco torto ali para apitar os jogos. Então a equipe que tem na escola João Correia é uma equipe muito boa, porque eles vão abraçar qualquer projeto que tu apresentar, né? Feira de ciências com os professores da área não das humanas, da professora de química e biologia. Na área das humanas eles têm vários projetos, então todo mundo abraça os projetos. É muito legal isso ali na João Correia. Então, mas ele não contou a fofoca da sala dos professores. Como é que é? O que que rola? É uma boa enrolada. Deu, ele contou uma história bonita aqui, é muito legal, liberou todo mundo. Como é que é? O que se fala lá na sala dos professores? Sobre o Enzo? A Valentina. Olha, eu vou falar a verdade. Na verdade, nós nem falamos muito, são assuntos bem aleatórios que surgem lá, sabe? Do nada falam de internet, daqui a pouco alguém fala de alguma série que viu, um filme, academia, alimentação. São assuntos bem variados, sabe? Na verdade, sobre dieta, A unha. A a novela, são assuntos assim, né? Eu tenho meu grupo lá, o Wagner sabe que é no canto, né? É futebol aos 20 minutos ali direto, né? Nós falamos de esporte ali o tempo inteiro, então nós nos reunimos ali, aí debatemos, não, tinha que escalar assim, isso e aquilo, e daqui a pouco quando nós vemos o recreio passou, né? Nem percebe, porque interagindo ali e conversando, né? Esse é o assunto, né? Cada grupo ele vai falando, daqui a pouco um fala uma coisa, daí reúne o grupo inteiro, fala sobre aquele assunto ali, mas são assuntos bem aleatórios, assim, não é nada sobre, algumas vezes sobre a escola, mas é bem aleatório, assim. Não é Salário nada... não se fala também. Com certeza. Não, salário, com certeza, né? Isso é uma coisa que nós sempre falamos, né? É a pauta do momento, né? Mas, quem sabe um dia, né? Então, mas sempre tem esses assuntos assim. Já que falou sobre salário, vamos falar sobre a valorização dos professores. Vamos. Acho que é importante também, né? Como tu percebe isso tu agora aqui, né? Na posição de professor? Como tu percebe o professor hoje, em meio à sociedade, governo, enfim? Nem falando em questões salariais, na verdade, né? Eu acho que no contexto geral, né? O professor poderia ser mais valorizado perante a sociedade, porque todas as profissões vão passar pelos professores, né? Então, acredito que, como eu falei anteriormente, não é só essa questão salarial, mas é uma questão da nossa cultura que talvez tenha que mudar um pouco mais, né? Valorizar não só essa questão dos professores ali, mas perante a sociedade, a avaliação melhor. Poxa, meu filho passou por esse professor. Eu encontrei uma professora, ela me deu uma aula quando eu estava na 4ª série. E quando ela me viu, eu te conheço, mas eu não lembro quem tu é. Os professores lembram. Então, isso é magnífico. Qual a outra profissão que vai passar na rua e vai gritar, ô professor, né? É uma coisa que é uma marca do professor, né? Então, talvez quando as pessoas vão ficando um pouco mais velhas, ali, vão esquecendo do que passaram por um professor,
mas se encontrar na rua, o professor vai lembrar, aquele professor lá me deu aula. Então, acredito que não só a questão salarial, mas uma questão social, né? A valorização do professor no contexto geral. Falando bastante do professor, vamos pedir para ele tocar Mercedita. Vamos ouvir ele tocar. Mercedita foi. Não pagou a conta. Acabou minha bateria. Não pagou Tá a conta. que nem eu hoje. Por favor. Obrigada. Mercedita foi a música que eu dancei no meu sarau de prendas. Olha só. Porque eu tive que fazer sarau quando o pai era patrão do CTG. Mas eu amei fazer nem imaginava que era assim. Adorei. Minha escolha foi Tu pode Mercedita. dançar se tu quiser. Seu Genésio, vamos dançar Mercedita aqui. Que show, né? Que bonito. Então, eu queria te perguntar uma outra coisa. A relação dos pais com a escola. Casualmente, amanhã eu vou a um município distante, quase 5 horas de viagem. E cada vez que eu penso, isso vai ser longe, né? Eu vou lá para falar com os pais. Porque os professores pediram para a Secretaria Municipal de Educação um presente. Eles pediram que alguém conversasse com os pais sobre o que é ser pai e mãe, sobre a responsabilidade, porque parece que esse é um aspecto meio esquecido. E eu vou à cidade de Montauri, longe, mas vou com muita alegria lá. Como é que é a relação dos pais com a escola? Tu percebe nos alunos um reflexo de falta de limites ou excesso de transferência de responsabilidades para a escola? Essa é uma questão muito interessante, né? Porque os alunos ali, eles podem ser o reflexo de casa, né? Ou às vezes eles demonstram coisas que eles têm reprimidas dentro deles que eles não podem mostrar em casa. Então, as crianças, elas são muito demonstrativas, né? Elas demonstram muito isso. E a questão dos pais, o que eu vejo hoje é que nossas vidas elas são muito corridas, né? Então se cobra muito para que os pais fiquem mais com seus filhos. Eu acredito muito na rotina. As crianças precisam talvez de uma rotina. Chegou em casa, é um apartamento, não tem espaço. Filho, vamos fazer uma meia horinha, 1 hora aqui, vamos jogar um jogo de tabuleiro, nós dois aqui, né? Damas, dominó, enfim, xadrez, questão de espaço não tem tão fácil.
Final de semana, vamos sair com a família, vamos jogar um vôlei no lago aqui de Canela, no Parque do Lago, vamos empinar uma pipa. É difícil ver isso hoje em dia, né? Na escola ali, com a educação infantil, eu trago algumas brincadeiras, perna de pau, carrinho de lomba. Às vezes nós temos que sair da escola porque não tem espaço para fazer ali. E eles não conhecem essas brincadeiras que nós realizávamos anteriormente. Então, talvez, não é porque os pais não queiram fazer isso, é porque o tempo realmente não deixa. Mas eu acredito que se criar uma rotina, uma vez por semana fazer uma atividade diferente, isso vai funcionar, né? A relação dos pais com a escola ali, como eu poderia explicar? Nós temos uma direção bem preparada ali para fazer essa rede de apoio, né? Porque essa questão abrange um leque muito grande para falar, né, dessa questão. Então, a nossa direção ali tem profissionais muito capacitados para lidar com amplas e diversas situações, né? Porque nós temos situações de alunos que não frequentam, né? A escola é mais tranquila, então de alunos que aprontam ali, fazem folia, não tem tantas questões, né? Mas os profissionais que estão ali, eles conseguem ter esse diálogo com os pais, né? Então eu não julgo os pais por essas questões, não poder brincar, não poder fazer, porque realmente é muito corrido. Mas eu acredito que se criar uma rotina, talvez, um dia fazer uma atividade, daí no outro dia, não, beleza, esse aqui, então tu pega o celular, joga os teus jogos, mas amanhã nós vamos voltar para esse roteiro, vamos fazer as atividades da escola, depois a gente pode brincar um pouquinho. Eu acredito que incentivaria eles até um pouco mais, sentar e estudar com o teu filho, né? Vamos ler aqui as questões, o que tu fez hoje, o que tinha de legal, o que não foi tão legal, né? O que tu gostou, o que tu não gostou tanto. Talvez o diálogo entre eles seria interessante, né? Essas questões. Legal. Como é que é lá no João Corrêa? Tem a presença dos pais, os pais aparecem, eles vão nas reuniões dos professores, eles se interessam pela vida dos seus filhos, ou eles fazem mais cobranças da escola do que acompanhamento dos seus filhos? Eu vou começando falando com os pequenos, então. Volto mesmo a falar dos pequenos aqui. Quando nós temos algumas atividades, exemplo, Semana Farroupilha, né? Os pais estão sempre perguntando quando que é para eles irem puxado, quando que eles vão apresentar, então eles têm muita essa preocupação, né? Principalmente eu vejo os pais da educação infantil fazendo isso, né? A apresentação dos pequenos, que é no final do ano, a apresentação de danças, nós conseguimos um teatro, todos os pais foram acompanhar, né? E quando é feito as reuniões, nós temos sim uma grande presença de pais dentro da escola, né? Aí sim, médio, fundamental e também da educação infantil, né? Dos pequenos do primeirinho até o terceiro ano. E temos pais muito ativos também dentro da escola, né? Isso é por isso que eu falo, eu dei muita sorte de estar na escola onde eu estou, porque lá as coisas realmente funcionam, lá na escola. Então lá sim, quando os pais são solicitados, eles comparecem à escola, tentam solucionar os problemas, ou às vezes eles têm os problemas, vão lá, conversam com a direção, tentam solucionar, né? Eu acredito que o caminho está no diálogo. Se nós temos diálogo, nós temos solução. Legal. Não pode ficar. Até o final eu vou acostumar. Vai decorar. Eu vou entender de A novo. gente não decorou ainda. Até o final eu vou entender de novo. Acho que não entra muito na tua realidade essa questão, como tu trabalha, né, com o primário ali, mas em relação aos perfis, porque não são só somente diferentes perfis de crianças, né, mas também de pais que tu tem que lidar, de diferentes realidades, diferentes questões também financeiras, enfim, como é que é isso? Não, essas questões sim, nós temos, né, mas dentro da escola agora, parte de que entrou ali todos iguais, né? Claro, obviamente alguns têm um temperamento um pouco diferente, alguns são um pouco mais alegres, outros já são mais retraídos, mas nós vamos tentando trabalhar
né, para tentar unir essa gurizada e deixar que eles trabalhem juntos, né. Como na educação física, muitas das tarefas são realizadas em grupo e às vezes eles precisam do apoio de um do outro, aí eles conseguem perceber que todos são importantes dentro de um todo, né. Não pode soltar a mão, senão é desclassificado da atividade, enfim, ou pular corda, todos têm que pular juntos, ou então se um errar, tem que zerar a contagem e começar do início. Então, ali, né, eles já começam a entender essas questões, assim, que todos precisam trabalhar juntos, né. E eu não sei se tu também concorda, mas a realidade que ele traz não é sempre a realidade de qualquer escola, né? Tem contextos, como tu disse, na escola que eu trabalho tem um privilégio maravilhoso, porque é uma equipe colaborativa e bem unida, né? Sim. Mas eu, por exemplo, lembro que no meu estágio, quando eu estava na faculdade ainda, foi solicitado para uma escola que nós fizéssemos estágio com um grupo de professores. E eu queria chorar todo dia que eu ia para aquela escola. Porque os professores, a gente chegava na sala dos professores e eles diziam para a gente, que também éramos alunos, vamos sair porque as psicólogas ainda chegaram. Professores, a gente chegava chorando nas supervisões, eu não quero mais ir. Até que uma professora minha disse, leva comida. Leva comida que tu vai conquistar eles. Isso é verdade. Aí a gente Não vamos negar. E realmente a gente fez uma intervenção com bombons. Depois disso fluiu, mas foi metade do semestre em sofrimento. Porque eles não estavam cooperativos e era reflexo em toda a escola. E a gente via que a coordenação estava engajada, que queria que aquilo melhorasse, mas os professores eram a maioria e não estavam nem um pouco dispostos e, consequentemente, os alunos também eram prejudicados. Amanhã o corpo da Camila foi encontrado boiando em Eu não algum sei rio. onde é. Acho que a gente sabe. Não era em Canela. Acho que a gente sabe o que foi. Mas a Camila tem toda a razão. Tu fala de um território de perfeição. Eu fico pensando, os pais dos alunos do ensino médio se preocupam com os seus filhos também? Eles vão à escola para saber o que está acontecendo? É um questionamento. E os professores, né, quando a gente fala sobre isso, é óbvio que nós somos dois psicólogos e a gente vai pensar na saúde mental dos professores também, né? Quem passa o dia inteiro com essa diversidade de alunos, consegue manter uma saúde mental legal? São duas perguntas. Tá, respondendo a primeira pergunta, né? Nós podemos ver isso muito na entrega de boletins, né? Porque os pais, realmente, eles vão buscar os boletins. Do ensino médio também? Do ensino médio, porque os boletins eles são entregues aos alunos, confirma, correto, né? Os alunos que têm nota... entregue aos alunos, né? Do contrário, só os pais podem retirar, né? E os pais vão e trocam uma ideia com nós lá. Eles conversam, eles perguntam, como é que está isso e aquilo, e agora o que daria para fazer para ele melhorar e tal. Então, esse engajamento é legal, mas é porque se criou uma cultura dentro da escola. Isso eu comecei lá em 2018, né? Então, quando eu entrei, já funcionava dessa maneira. Então, para chegar nesse ponto, eu não vi como foi o processo, né? Mas foi dessa maneira. Quando eu entrei, já funcionava dessa maneira. A outra pergunta, perdão. Se os pais, e como é que é a saúde mental dos professores? É cansativo um pouquinho. Isso é porque são vários meios, né? Dentro da educação tem o planejamento, a execução, a correção e tem mais a parte burocrática que você tem que trabalhar por fora, né? Preenchimento de planilhas, preenchimento de notas, de cadernos. Então, tu sai da escola e tu leva o trabalho para casa. Tu não terminou. Tu encerra teu dia, como o senhor comentou, nossa, começa às 7h15, mas realmente, nós entramos às 7h15 e saímos às 18h10, né? Então, é uma jornada bem longa. Só que não termina ali. Nós precisamos levar para casa, nós precisamos planejar. Exemplo, eu planejo uma aula para amanhã, uma aula na rua. Só que lá nós não temos uma quadra coberta. E se chove? Aí nós temos que lidar com alguns imprevistos. E nós temos que estar preparados para aqueles imprevistos, né?
E realmente, quando tu entra em turmas muito grandes, nós temos turmas com mais de 30 alunos lá. E todos querem conversar um pouco, né? Porque eles são pequenos, né? Eles querem conversar. Eles desabafam com vocês? Às vezes eles falam coisas que eles não, né? Não falariam em casa, eles falam, daí tu caminha, tá? Conversa lá, né? com o pessoal lá, para tentar resolver essa questão. Mas às vezes mesmo eles só querem um pouco mais de atenção mesmo. O professor isso, o professor aquilo. E quando tu vê que está sentado na mesa e não tem mais ninguém sentado, eles estão com uma fila assim, vindo para conversar contigo, sabe? Aquilo é igual atendimento. Ainda mais os pequenos. Se um pequeno levanta, né, dos pequenos que eu falo, educação infantil, se um vem e vê o que deu certo, os outros todos vão vir também, né? E daí eles vão querer conversar contigo, contar alguma história. E eles sempre têm uma história. Ontem eu fui para a praia. Ontem eu comi não sei o que. Ontem... Então eles sempre tem uma história para contar, né? E tu fica aqui, sabe? E daqui a pouco tu te perde naquilo que tu está fazendo. Não, vamos... Então, esse cansaço não é só físico, mas principalmente mental também, né? Então, ali, como comentou na sala dos professores, né? Quando nós vamos para o intervalo ali na sala dos professores, é para relaxar, desligar, cada um fala do assunto que quer fora ali, né? Do ambiente escolar ali, para tentar desligar um pouco, renovar as energias, porque tem novamente, né? Tem mais períodos pela frente. Só um dado estatístico agora, eu estava pesquisando, né? Estava lendo hoje. O CEPERS, que é o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, fez um levantamento em relação à saúde mental dos professores, e até saiu no G1 depois também. Exorbitante a quantidade de licenças solicitadas por professores por conta da saúde mental. 37 mil licenças por conta da saúde mental. A maioria dos casos por conta de depressão, ansiedade e burnout. Isso. Nós, contribuindo, né, se a gente olhar a profissão dos profissionais que mais consomem antidepressivos no Rio Grande do Sul são os professores, por profissão. Então, esse número é assustador, né? O número de atestados médicos por depressão, ansiedade e por burnout é gigantesco no Rio Grande do Sul. Eles não divulgam mais para não ofender a categoria, mas é muito comum que os professores, ao ver que não dão conta de toda essa carga, né, que é essa carga emocional, de um por um, ele está sendo gentil de dizer que um vai lá conta da praia, o outro conta, mas e os problemas de casa que eles contam, e o sofrimento que compartilham com o professor, que se preparou para dar aula, ele não se preparou para ser psicólogo de 30 pessoas por turno, pelo menos, né? Vamos adiante? Vamos para uma música agora? Ou vamos falar de música também, Então, da podemos carreira começar, dele, então. né? Vamos falar, como é que foi isso? Como é que começou a carreira como músico? Bom, ali são 20 anos de carreira, mas é porque eu comecei bem cedo, né? Mas com 12 anos de idade... Começou quando nasceu. Com 12 anos de idade já comecei a trabalhar com música, né? O meu pai, ele apaixonado por gaita, né? Por música, né? Então ele sempre me incentivou. Eu comecei a fazer aulas de gaita ali com 9, 10 anos, mas criança, né? Queria jogar bola, queria fazer outra coisa. Aí eu parei, um ano mais ou menos. Daí com 11 anos de idade, eu nem pegava mais a gaita. Com 11 anos de idade eu comecei a brincar novamente. E aquelas músicas que eu tinha aprendido com o meu professor, eu sabia tocar ainda. Quando meu pai chegou em casa, eu estava com a gaita e disse: quem sabe, tu não quer fazer mais umas aulas? Pode ser. Aí fiz mais uns 6 meses de aulas. Ele, não, acho que agora tu já pode começar a se apresentar e tocar, enfim. Então, minha primeira apresentação foi em 2005, né? Foi na Semana Farroupilha de São Francisco de Paula, né? Em setembro. Foi a minha primeira apresentação e a partir dali já comecei a tocar bailes, né? Tocava em banda gaúcha. 2005. Em 2005, isso. Em 2005. Aí comecei a tocar bailes, depois, com o tempo, comecei a tocar guitarra, porque faltava um guitarrista, precisava,
aprendi meio por conta, tocar guitarra, bateria, baixo, tudo dentro da linha da música gaúcha, né? E fui passando ali, né? No tempo eu parei, né? Parei de tocar porque eu não conseguia mais conciliar com os estudos e os outros trabalhos. Aí voltei a tocar em bandas gaúchas, toquei 2 meses e estourou a pandemia. Eu pensei, não é para voltar, né? Mas depois eu voltei. Que bandas tu tocava? Tinha a banda de São Francisco, né? Que era Pegadão Serrano, que era a banda de baile mesmo, né? Ali eu fiquei uns 8 anos, mais ou menos, quase 10 anos. Depois eu comecei tocando guitarra no grupo Batendo na Marca, que é lá de São Francisco de Paulo. Tu conhece, né? Batendo na Marca, que é de São Francisco de Paulo. Fui o primeiro guitarrista deles. Aí toquei em bandas que realmente eu não vou lembrar o nome. Teve uma época que eu só fazia o que nós chamamos hoje de freelance. Faltava um gaiteiro, ia lá, tocava. Faltava um guitarrista, ia lá, baixista, baterista. Toquei em bandas de Caxias, Canoas, Porto Alegre e muitos festivais de música nativista, né? Então, eu apresentei em muitos festivais de música nativista. Mas e por que? Nem gravou. Por que gaita? Essa que é a questão. Bom, vamos voltar um pouquinho. Sempre teve gaita na minha casa. Tipo, gaita e violão sempre teve. Só que o que chamava a atenção mais era a gaita. Eu tinha uns 4 ou 5 anos. Eu lembro que a minha mãe, né, ela ia fazer a limpeza em casa, ela pegava a gaita do meu pai e colocava em cima da cama. Aí eu subia para cima da cama, abria a gaita e começava a tentar. Eu tentava tocar música, não músicas, mas sim aqueles jingles que tinha da Parmalat, enfim, de comerciais, abertura de novela, tentava fazer aqueles barulhos lá. E daí meu pai sempre chegava em casa, eu estava com a gaita brincando, daí chegou um ponto que ele me incentivou, né? Colocou nas aulas com o professor Gonzaga dos Reis, lá de São Francisco de Paula, Gonzaga dos Reis, lá de São Francisco de Paula, que foi meu primeiro professor de acordeon. E atualmente, assim, o que tu projeta para a tua vida na música? Assim? Qual é o teu grande projeto musical a partir daqui? Eu parto do princípio que o sucesso na tua carreira, principalmente na música, muitas pessoas têm a imaginação do sucesso estourar nacionalmente, né? Ou então tocar em um grupo de nome. Para mim, o sucesso é tu poder fazer o que eu tenho a sorte de trabalhar com 2 coisas que eu gosto, né? Que eu amo, que é a música e o esporte, a educação, né? O meu sucesso é esse. Na verdade, eu já realizo o que eu queria, porque eu trabalho, que eu gosto, meu sustento, né? É a música e a educação. Então, é isso aí. Eu não sei se eu almejo muito mais do que isso, porque eu gosto exatamente do que eu estou fazendo agora. Porque antes eu viajava muito. Ia para um lado, outro. E agora não, eu toco aqui, Canela Gramado, pertinho. Então, meia hora eu posso estar em casa. Eu sou muito caseiro, eu adoro ficar em casa. Então, eu vou lá, faço o meu show, né? E consigo voltar para casa cedo, coisa que se eu fosse tocar baile ou tocar em alguma banda grande, isso não aconteceria, porque os músicos de bandas grandes, eles passam mais tempo na estrada propriamente no palco, né? O que nós vemos ali no palco é 5, 10% do músico só, porque o restante é dedicação de ensaio, é passagem, é viagens. Enfim, ali é 5, 10% somente do produto ali, em cima do palco, né? E a longo prazo, então, tu nem pretende abrir mão de nenhuma das duas? Nem do teu trabalho como educador, nem da música? Enquanto eu conseguir conciliar os dois, não. Porque eu consigo trabalhar durante a semana na escola, né? A partir de quinta-feira, caso hoje já teria, mas cancelei, a partir de quinta-feira e de quinta a domingo eu trabalho com a música, então eu consigo conciliar as 2 coisas. O corpo, por enquanto, está respondendo tranquilamente,
a mente às vezes cansa um pouco, mas, como eu falei, eu estou fazendo duas coisas que eu amo fazer, me dá prazer. Então, enquanto o corpo e a mente conseguir me dar esse suporte, eu vou continuar fazendo. E se as pessoas quiserem te ouvir tocar, onde é que elas podem te ouvir tocar em Canela, Gramado, por aqui? Porque ele não toca em São Francisco. Ele toca em Canela, Gramado. Essa questão de São Francisco, nós estávamos conversando ali em off antes, né? É porque aqui o mercado é muito bom, né? Nós temos bastante pubs, restaurantes, churrascarias, que é onde a música gaúcha está inserida. Então, eu não sei se eu posso falar o nome dos lugares. É divulgação pra ti. Aqui pode tudo. Então, perfeito. Então, tem duas churrascarias que eu toco aqui, uma em Gramado e outra em Canela. Uma aqui é o Fundo da Grota, que é aqui próximo, né? Eu intercalo com outros gaiteiros, mas tem o show ali também. Tem o Gramado e Brasa, que já é em Gramado, né? Eu toco muito na Rede Felsen, que é uma cervejaria aqui, né? Que tem em frente à Catedral, em Canela, na Borges, em Gramado, e uma na Carniel, se não estou enganado, que daí é a produção de cervejaria. Farol, eu acompanho a dupla Rui Matheus também, que é daqui de Canela, né? Então sempre estamos fazendo eventos e shows, uma vez ou duas por mês, sempre tem um evento. Agora vai ser uma música nova de trabalho deles, né? Então, além da minha carreira solo, tem mais o Rui Matheus, que eu não coloquei ali, né? Mas eu entrei na banda dos guris o ano passado, eles me abraçaram, foi muito legal, porque vim de São Francisco, apenas 3 anos morando aqui, e eu já me sinto em casa, né? Porque eu toco praticamente todos os lugares que tem música ao vivo aqui em Canela e Gramado, né? E tu tem uma música autoral tua, né? Que é essa Roubo Seguido de Sorte. Isso, essa música, na verdade, ela não é autoral minha, né? É de uma galera muito bacana lá de Goiás, né? Ela é sertaneja. Eu gravei essa música principalmente para ter um material de divulgação, né? Agora, ano que vem, né? Já estamos planejando, aí eu vou gravar uma música gaúcha, tradicionalista aqui, mas será uma regravação, não uma música inédita. Estou conversando com os compositores para ter a liberação, enfim, porque outras bandas já gravaram, mas é uma música que eu gosto muito, foi uma das primeiras músicas que eu tirei de ouvido, né? Logo que depois eu comecei a aprender a tocar, então quero gravar essa música. Não pode falar qual é. Não, porque eu não sei se eles vão me liberar, né? Então, assim que eu tiver a liberação, daí eu vou começar a divulgar. Daí vai ter no Instagram, no YouTube, enfim, eu vou dar algumas divulgações, algumas pistas ali. Pode deixar no Instagram aqui também, pro pessoal que vai seguir, né? @Fabiano Azevedo 93 no Instagram, e no YouTube é só jogar Fabiano Azevedo também, que vai aparecer no material. Então, vamos ouvir a tua música, então, agora? Podemos tentar. Vamos ver se a voz vai. Agora sim a gente deixa o microfone. É pra deixar o microfone?
percebe que a arte consegue transformar, assim como a educação, ou é mais difícil esse caminho? A arte ela tem duas mãos, né? Até hoje eram os assuntos na sala dos professores, eu e um outro professor, o professor José, que ele foi baterista por muito tempo em bandas de baile lá de Igrejinha, Taquara, que é aquelas bandas de bailão mesmo, estilo Oktoberfest, né? Porque a noite ela te proporciona muitas coisas, e coisas boas e coisas que não são tão boas assim. Então tu precisa ter foco naquilo que tu quer, né? Não se deixar levar pelas facilidades que ela vai te proporcionar. Como nós falamos, tu precisa ter muita cabeça, né? Precisa focar no teu objetivo e não se desviar. Camila. Entendi. Eu quero ver contigo também em relação à música. Tu implementou, porque eu não estava presente, que foi no marco, né? Mas chegando a semana Ferroupilha, tu também implementa isso no dia a dia da escola, essa tua parte em relação à música? Sim, ali na Semana Farroupilha, né, eu deixei já para o último dia, porque se eu fosse tocar todos os dias, aí, nossa, o corpo não ia aguentar, a voz não teria, mas nós organizamos, né, deixamos para sexta-feira ali um baile, porque tem alunos que são músicos, né, lá tem baterista, tem uma gurizada que toca violão, tem uma gurizada que canta e canta muito bem. Então vai um spoiler aqui, se eu estiver ainda na escola de Correio, o ano que vem um show de talentos por aí, que nós vamos tentar organizar para essa gurizada que tem muito talento, porque não é só na área da música, né? Na dança tem uma gurizada que pinta muito bem, faz uns quadros, umas pinturas assim excelentes, esculturas. Então eu ainda estou organizando esse projeto, porque eu preciso ver todos os meios para poder atender todos eles, né? Ninguém pode ficar de fora. Então, toda a arte tem que ser divulgada nesse show de talentos aí. Eu já tenho esboço, mas para esse ano não estou me sentindo confortável para lançar ele ainda, porque ele está muito cru, então preciso elaborar um pouquinho melhor para que eles possam demonstrar, todos possam participar. Não, meu tá aqui. Tá bom. Esqueci o meu. Nós temos como um só. Então, como última pergunta da minha parte, depois tem a da Camila, o que tu... Não, tu pode continuar, galera. Coitado! O que tu vê assim, da educação no Brasil? Nós, de 2018 para cá, desde que tu entrou, que transformações tu vê? Eu observo muito os professores, lamentando os professores da rede estadual, o excesso de relatórios, o excesso de estatísticas, de questionamentos feitos pela Secretaria de Estado da Educação, que quer números, ela precisa muito de números, né? Então, muito do tempo dos professores está sendo utilizado em números, tem que apresentar relatórios todos os dias de alguma coisa. E como tu disseste, projetos, tem que ter projetos. Esse governo prima muito por isso, né? Que mudanças tu percebe de 2018 para cá? Bom, isso comentou ali é verdade, né? A questão é que, não vou dizer o problema, mas é que tudo que for pedido para um professor, ele vai tentar fazer. Então, quanto mais cobranças vier, nós vamos tentar fazer. Nós não vamos ficar sem fazer. O professor vai tentar, sim, ele vai tentar fazer. E eu não vou dizer pior, mas ele vai conseguir fazer, ele vai dar um jeito. E isso vai se dando esgotamento, né? E além de tudo isso, nós temos que criar esses projetos, porque a intenção como na Semana Farroupilha, que chamou mais a atenção do senhor ali, porque uniu a área de linguagens com as ciências humanas, que é história, geografia e educação física. Então, nós podemos trabalhar ali
áreas diferentes do conhecimento com o mesmo objetivo. E isso foi solicitado. Então, nós estamos realizando, né? Então, tudo que for pedido para o professor, ele vai tentar fazer, ele vai conseguir fazer. E aí que vem o esgotamento. Com certeza. Eu esqueci da plateia, Camila, mais uma pergunta e a gente passa para a pergunta da plateia. Não, é uma pergunta, na verdade. Porque agora a gente está na semana de vestibular, e então os adolescentes, principalmente, eles estavam assim, muito preocupados em relação à carreira. Porque, infelizmente, às vezes eles deixam isso para o último momento. E aí vem todas as preocupações. E muitos que eu atendia também, e conversando com outros adolescentes, muitos têm interesse em trabalhar com música, em trabalhar com artes, em trabalhar dentro também de escolas, só que sempre vem a mesma pauta, que não tem como, porque aqui não é valorizado, porque não é a questão financeira, eles não conseguiriam se manter, que é muito difícil, que teria que ser algo mais concreto, digamos. O que tu fala sobre isso? Tu atuando nas duas vertentes. É complicado. Não vou negar. Acabou com eles agora, realmente não é. É um pouquinho complicado. Mas não é impossível, né? É possível. Tu precisa te dedicar e se é realmente o que tu gosta, o que tu ama, tu vai fazer, né? Como eu comentei, eu parei um tempo de tocar, mas eu voltei. Eu não consegui ficar muito tempo parado, né? Mas sim, vá atrás, né, dos seus objetivos e não tenha o medo de reiniciar. As pessoas têm medo de reiniciar. Não pode ter medo de reiniciar. Porque é aquela história, o não tu já tem, tu vai correr atrás do sim. Então, o reiniciar não quer dizer que está tudo perdido. Se tu reiniciou, tu sabe mais ou menos o caminho que tu traçou até o que tu pode repetir, o que tu não pode repetir, o que tu tem que mudar. Então, tu pode reiniciar. Se não deu certo, não tem problema. Vai lá, começa de novo. Antes de fazer educação física, eu fiz outras áreas também. Eu não entrei direto na educação física. Eu fiz outras áreas, né? Até conseguir achar na educação física. Então, após eu sair do ensino médio, eu demorei uns 5 anos para realmente achar o que eu queria. E na música, eu vou dizer que agora, nesses últimos 3 ou 4 anos, eu encontrei o que eu realmente também queria, sabe? Eu me encontrei. Se der errado agora, não tem problema. Para um tempo, estudo novamente e vou de novo. Que legal. Alguém da plateia tem alguma pergunta? Vamos lá, tem 2 perguntas. Dona Hilda Bertoluzzi. Por favor, o nome da primeira música. Roubo. Roubo Seguido de Sorte. É uma música sertaneja, né? Ela não é... A primeira? A primeira música. Só vou lembrar qual música que eu toquei. Não. Tio Laerte no Bailão. É uma música solada do Tchê Garotos. Agora eu consegui lembrar. Tio Laerte no Bailão. É uma vaneira do Tchê Garotos. Josemar? Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, tu fala muito bem da escola. Quem é diretor? Nobiane. Tá. E tu fala também da tua interação com as crianças. Tu tem filhos? Não. Não tenho. Na verdade, não é uma pergunta, é só parabenizar o Fabiano pelo trabalho e essa motivação que tu tens, essa alegria. Então, é contagiante. Então, eu acredito que essa tua maneira de ser contagia também os alunos e tu consegues um bom resultado. Então, parabéns, Fabiano, e continua com essa boa vontade, esse carinho, esse amor pela educação, que é muito importante. Então, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. A ideia? A minha também não é bem uma pergunta, mas eu tenho 30 anos de escola, então, assim, a música, eu fui criada em São Francisco de Paula, mas no interior. E, ao chegar em Canela, eu tinha comecei no João Correia, depois de sair do Joara. Né? Mas, assim, a música, eu pensei, bom, se eu tiver filhos, eu não sei nada de música. Com 6 anos, eu coloquei meus filhos na escola de música.
porque eu acho que são duas profissões que em qualquer lugar do planeta, que tu chegares, são duas profissões, músico e enfermeiro. Tu não precisa apresentar diplomas. Tu vai salvar muitas pessoas. Obrigado. Então, para a gente terminar, Parabéns. vamos... Claro, Wagner. Wagner, participação especial. Como uma parte de curiosidade, né, que ele estava comentando sobre o que ele faz de extracurricular, há pouco tempo ele fez uma atividade com a gente, foi, eu acho que mais me marcou, uns 3 anos, que foi, basicamente, a gente fez um treinamento para o Exército. Foi uma parte de história e uma parte de educação física que ele pegou, que a gente estava estudando a Terceira Guerra Mundial ali naquela semana. E eu percebi o quão impactante que ele é na nossa vida ali escolar, nesses 3 anos, porque a gente se empenhou tanto que a gente criou canções de TFM para ir cantando até o lugar que a gente foi fazer. E isso foi muito bom, muito bom. E no decorrer desses 3 anos ele tem essa parte da dança que ele faz no final de todo ano. No primeiro ano ele foi o professor mais casca-grossa que eu já vi na minha vida. Eu tinha medo de pisar na sala de aula quando ele estava lá. E quando ele falou nisso, vocês vão ter que criar uma dança para o final de ano, vocês vão se apresentar na frente da escola inteira, eu morri de medo. A dança ficou horrível, porque era o primeiro ano, mas a partir do segundo ano ali eu vi o que ele realmente fez com a gente, porque a gente se empenhou tanto, chegou no final, metade do ano a gente trocou de música, ele falou da gente, para a escola inteira que a gente estava sem música, que a gente não ia conseguir, mas eu sei que ele fala isso porque a gente realmente consegue e foi incrível. Foi incrível porque a gente faz coisas que a gente nem imagina que a gente consegue quando ele fala pra gente que dá certo. Era isso mesmo. Bom, demorou, Fabiano, que casca grossa, quando chegou na escola era casca grossa. Primeiro, agradeço a vocês as participações, muito legal, muito obrigado por ouvir vocês, obrigado, Thiago, Camila, muito obrigado. Obrigada. Fabiano, tu pode te despedir e depois que o Wagner disse, não tem réplica nem tréplica. Tu pode te despedir com a música, que eu acho que é melhor. Mas eu também assisti e fiquei impactado e pensei o quanto é importante para quem daqui a pouquinho vai para o Exército ter essa noção de não chegar lá sem saber nada. Né? Achei muito legal. Muito obrigado a ti. Muito obrigado a todos os de São Francisco de Paula que aqui estão. A gente ainda não pode se despedir, a gente tem ainda um tocha, uma lembrancinha para te entregar. Ah, é O Wagner verdade. vai te entregar. O Wagner vai fazer entrega. Então. É só um mimo agradecendo a tua participação aqui hoje. Muito obrigado. E agora sim, a gente pode se despedir. É verdade, eu sempre esqueço dessa parte. Muito obrigado e Obrigada. vamos com música. Semana que vem a gente não tem narrativas, mas na outra semana a gente volta falando de hábitos que fortalecem o convívio. E depois nós vamos falar de quiropraxia. Então, muito obrigado, Fabiano, e desejo muito sucesso na tua Muito carreira. obrigada, Fabiana. Tu siga inspirando vidas como o Wagner acabou de falar. Thank you.